Olá, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Vamos esperar aí o Instagram chamar o pessoal aí. Boa noite, sejam todos bem-vindos à Semana da Criança. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Vamos dar um tempinho para o Instagram chamar lá os nossos amigos, todo mundo para participar. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Boa noite, Maria. Olha só, vão chegando, vamos dar um tempinho aí para receber todo mundo, até que o Instagram vai lá notificar, né? Demora um pouquinho. Ó, minha convidada já tá aí, né? Eu digo sempre que a pandemia nos trouxe muitas pessoas interessantes, fizemos grandes amigos, conhecemos muitas pessoas de longe, inclusive, né? Então, hoje esse recurso dessa tecnologia nos aproximou também, apesar das dificuldades aí que todo mundo está passando com a pandemia, né? Trouxe também várias coisas boas aí nesse momento de aprendizado. A gente leva sempre como aprendizado tudo, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos essa semana fazendo lives em comemoração aos 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que foi comemorado dia 13, e eu convidei alguns colegas, amigos, né, para fazerem parte desse movimento e desse olhar durante toda a semana. Vem sempre alguém aí especial falar um pouquinho com nós, trazer algumas consciências e mostrar novos caminhos, novas direções, novas possibilidades. E hoje eu vou receber a Tamires, né? Vou convidar ela aqui. Vamos ver. Às vezes demora um pouquinho, mas vai. Diz aqui que está convidando. Tamires, aceita aí. Vem para a live junto com nós, conversar com nós. Ué, não aparece aqui ainda. Ah, Agora foi. olá, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda, tudo bem? A gente quase não se conhece muito ainda, né? É verdade. Ainda, né? Vou ajustar aqui um tamanho legal, porque para mim estava É aparecendo. aquela história que eu disse, né? A pandemia nos aproximou de várias pessoas interessantes. É um momento difícil, é um momento complicado, mas também nos proporcionou encontrar pessoas, grandes amigos, né? É verdade. Juntou, né? O que a gente temia, que era
a distância, né, na verdade, a gente conseguiu fazer esse contorno e, na verdade, a gente acabou indo mais longe do que se tivesse apenas, né, no nosso mundinho aqui mais presencial. Olha só, tá Em vendo? tudo, Uma até gaúcha, nos atendimentos. uma gaúcha falando com uma carioca, né? É verdade. Só assim, né? Só na tecnologia mesmo. É. E isso é maravilhoso. A gente tem experimentado, né? Até nos atendimentos também, podendo fazer esse link, né, com o pessoal de outros estados e até de outros países, né? A gente tem salvado também bastante brasileiros que estão lá fora. Verdade, isso mesmo. Olha só, então eu quero primeiro agradecer você de ter aceitado estar Obrigada. aqui conosco, tá? De dividir essa semana cheia de conexões comigo, né? Então sou Sim. muito grata, gratidão, tá? E tô dando um tempinho para mais pessoas ir chegando, né? E a nossa live vai ficar gravada, né? E depois, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, também podem mandar no direct, né? Podem deixar lá, que a gente sempre responde. Tem um pontinho de interrogação, se quem está aí quiser fazer alguma pergunta, também pode fazer, né? Que, da medida do possível, a gente responde, né? Hoje, então, né, a Tamires veio aí para falar um pouquinho sobre a arte terapia, né? Eu jogo a bola para ti, né? Eu digo assim, eu jogo a bola para os meus convidados, para que também eles se apresentem, né? Para que os meus alunos, os meus amigos, o pessoal que também está nos meus grupos, depois possa também conhecer um pouquinho de quem é a Tamires, que veio aqui dividir comigo todo esse conhecimento, né? Então, seja bem-vinda, né? Obrigada. Sim. Bom, né, eu falo do Rio de Janeiro aqui, né? Sou a Tamires, eu sou psicanalista. Trabalho com todas as faixas etárias, né? Atendo casal também, família. Hoje, eu, além dos atendimentos, eu tenho um grupo, né? Onde eu confecciono, né? E também oferto, né? Os recursos justamente nessa questão lúdica, né? Para poder, quem é terapeuta, quem é profissional aí que mexe, né? Que trabalha com essa área emocional, tanto de criança quanto adolescente, adulto, casal, família, para que tenha uma facilidade maior, né, em gerir ali cada sessão, cada atendimento. Né? Eu até brinquei que eu falei o seguinte, bom, olha, de vez em quando eu vou acabar levando para o lado dos adultos também, porque a gente acha que não, mas hoje a maior oferta, assim, o que os profissionais têm me pedido bastante, são recursos lúdicos para trabalhar com adulto, né? Porque o lúdico, ele abrange, a gente vai falar um pouquinho, né? Mas dando um spoiler, o lúdico, ele acaba penetrando, né? Áreas, né, do nosso inconsciente e até mesmo da nossa mente, do nosso cérebro, da nossa memória, que às vezes o convencional, né? Às vezes ali a livre associação, né? Ou até mesmo um comportamento de uma pessoa, uma timidez, né? Impede da gente fluir ali, né, num atendimento. E claro, não só na terapia, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, na terapia, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão educacional e o lúdico também na família, que a gente não pode esquecer. Né? Então, hoje, por conta da pandemia, a maior parte dos meus atendimentos estão online. Tem até paciente meu aqui que eu já vi entrando. Tá bom, Né? né? São as futuras mamães aí. Ó, a Maria tá aí, ela tá gravidinha. Estamos torcendo aí para saber o sexo do bebê e ela tá aí, ó, doidinha para poder aprender um pouco mais para ser uma mãezona. Então, assim, não é restrito, né? Quanto mais a gente souber, melhor é para as nossas crianças, melhor é para a próxima geração, né? Então, hoje eu faço supervisão também de alguns profissionais, né? E o que pinta assim nessa área de emoções, né? Eu acabo trabalhando também. Muito interessante porque uma vai para o grupo da outra e eu estou num grupo teu também e tem os recursos fantásticos, né? Que nós, inclusive, nós vamos trazer, né, um PDF aí para quem assistir a live depois ou para quem vier depois e assistir e nos chamar depois também, né?
Tamires, Isso. mas eu acho muito amplo mesmo e muito importante essa colocação que tu faz, porque não é só para criança, né? Esses recursos a gente tem muitas vezes, eu como trabalho muito mais na área sistêmica, eu ocupo também muitos recursos para o adulto. E é exatamente como tu disse, né? É verdade. A gente consegue. Eu brinco que a gente. É uma brincadeira, né? Porque eu já vi isso, porque às vezes vem alguém mais resistente. E eu falo assim: olha, aqui na sessão hoje a gente vai, ó, acordar essa criança interior adormecida aí, hein? Então, no início, né, tem alguns que são mais resistentes, mas no geral, até mesmo quem vem para o atendimento, vem porque alguém disse que eu trabalhava de uma maneira, né, mais divertida, de uma maneira mais sensível. Então, acredito, né, que a importância, né, do lúdico aí para gente. Mesmo sendo adultos, né, a gente precisa ter essa sensibilidade. E é um diferencial também. Eu falo muito isso para as meninas lá do grupo. Graças a Deus, cada dia tem comentários ali bem positivos, né? Nossa, esse aqui eu utilizei com uma mãe, esse aqui eu utilizei, né, com um adolescente, esse aqui eu utilizei com um casal e foi muito impactante. Inclusive, até essa questão sistêmica, né? Eu tenho um recurso que eu uso bastante, com todos os meus pacientes eu uso, que é a familhinha. A familhinha são caixinhas com o desenho de cada membro da família, onde a gente faz constelação, onde a gente monta genograma. Então, e é com o adulto. Então, assim, e a gente atinge ali o objetivo que a gente deseja. Então, mesmo com adulto, a gente precisa focar um pouco mais, né, nessa questão da terapia com arte, né, da criatividade. Ajuda bastante. E a gente coloca assim que foi um momento que os pais também tiveram que se adaptar com as crianças mais em casa e também tem que se adaptar a fazer algumas brincadeiras, algum trabalho, né? Não só terapêutico, mas também para incentivar os filhos, né, no caminho das escolhas, né? E é muito interessante, né? Porque eu sou mãe, né? Tenho um filho de 11 anos e quando você mandaste esse recurso para a nossa live, para nós distribuir, e eu disse assim, cara, tu não imagina, olha o recurso que o pessoal vai ganhar que participar na live. Mãe, amanhã eu já vou imprimir um para mim, para nós fazer, sabe? Isso é tão gostoso, né? Verdade. E é tão prazeroso ver as crianças, e isso que o meu já é 11 anos, mas é um recurso bem interessante. Ele é um recurso que dá para utilizar com crianças e adolescentes. Por isso que eu falei, vou colocar esse, porque a gente vai envolver a família e não tem assim um limite, né, de faixa etária. Tem perguntas, tem assuntos Não direcionados para vamos dar todas as idades. spoiler, vamos deixar que o pessoal fique curioso, né? Então, conte mais para nós aí, né? Eu esqueci de falar que eu tenho uma filha também. Ela é minha maior incentivadora de recursos. Muito engraçado que às vezes eu chego aqui a ela, mãe, tive uma ideia de um recurso para você, tá? E aí ela senta, ela desenha, ela rabisca e aí ela vem com um recurso pronto, né? Meu marido, também sou casada. Meu marido também. Esses dias ele teve uma. Olha, eu tive uma ideia para você que eu acho que você vai gostar. E olha que foi certeira a ideia dele. Já preparei algumas das ideias que ele me deu, né? Então é um mundo que eu gosto muito. Eu brinco que hoje em dia nada para mim é distração, assim, né? Se eu vejo um filme, eu já tenho um insight ali para criar um recurso. Né? E durante os atendimentos, né? Conforme a gente está ali com a demanda. Então, eu brinco que para quem é da área, né, quem está aqui, criatividade, ela não é sorte, ela não é agraciada para uma pessoa. Né? A criatividade, ela é estimulada. Né? Então, quando a gente começa pequenininho, com uma atividade, com um papelzinho, né? Aquilo ali, conforme a gente vai investindo, deixa eu fazer, daqui a pouco a gente está cheio de ideias. Então, tenham, né, quem trabalha com público, né, ou com a terapia, ou com qualquer tipo de atendimento, um saquinho da criatividade. Eu brinco que o meu está repleto, está cheio aqui. Porque às vezes não dá tempo da gente parar, analisar, pegar a agenda, o caderno apropriado para escrever. Então é assim, ó,
pedaços de post-it, pedaços de papel e acho que uma caixinha para produtividade. Pá, coloca lá no saquinho. E aí depois vai pegando e vai organizando um por um. Então a criatividade da gente, né, ela não tem limite. Quanto mais a gente usa, mais a gente estimula. E, gente, todo mundo pode trabalhar com essa questão da arte-terapia, né? Ela é um mundo de possibilidades, desde um simples rabisco, desde uma pintura, até um, uma caixinha, um recurso, né? A gente tem muitas possibilidades, jogos, brincadeiras, né? Que principalmente para as crianças hoje que estão em pandemia, não sei como é que tá aí, né? Aqui as crianças voltaram a estudar, né? Minha filha já tem ido com toda a precaução também, né? Mas mesmo assim, não são todos os lugares que a gente se sente seguro, né? E então, hoje os pais estão um pouco mais com essa responsabilidade aí, né? E eu, particularmente, acho muito legal, porque aqui, minha filha e minha sobrinha, né? Uma tem 7, a minha sobrinha tem 9, e elas ficam assim, mãe, hoje bem que a gente podia jogar algum recurso seu, né? Então eu testo sempre com elas. Toda possibilidade que eu tenho assim, né? Às vezes é um jogo de memória sobre emoções, as caixinhas das emoções, né? Às vezes um tabuleiro para poder trabalhar questões de ansiedade. Eu sempre vou testando com elas. Então os recursos eles não são apenas para crianças, mas eles também não são exclusivos só para profissionais. A gente adaptando o uso, eu e sempre incentivo os pais, né, a terem, até para tirar a criança do telefone, para tirar a criança do celular, né, e trazê-las um pouco mais para o mundo da imaginação. É mais ou menos por aí que a gente, né, tenta administrar, né, com as crianças e pré-adolescentes e adolescentes, né? Que aí às vezes a pegada é um pouco diferente, mas é super possível. Eu não atendo adolescente sem recursos. Regina, Olha aí, Regina ó. é do grupo da gente, muito bom, né? E você quer fazer mais uma pergunta? Porque eu quero, né, acredito que todo mundo aqui seja, né, da área. Quero falar um pouquinho sobre a questão do lúdico, né? Porque Não, pode ter gente eu ia colocar que é muito interessante isso, né, de estar disponível também, né, que tu falaste, as crianças, não é só para as crianças, é que nem aqui, a gente joga muito xadrez aqui em casa, meu filho gosta de xadrez, então, quem diria que a pandemia ia fazer ele gostar do xadrez, né? Então, às vezes a gente joga xadrez. Eu não sou boa no xadrez. E aí ele diz assim, mãe, o xadrez não é para você, né? Mas eu incentivo, né? e assim, às vezes a gente resgata brincadeiras, né, do nosso tempo, por exemplo. Foi mês passado, eu estava na rua, fui comprar linha de costura, e aí eu vi um elástico. Aí eu falei, ai, moço, me dá aí uns 3 metros desse elástico. Elas nunca tinham ouvido falar em pular elástico. Olha isso. Ah, não, falei, não, vamos aprender a pular elástico. Minha coluna, né, descambelhou tudo no dia seguinte. Mas eu pulei elástico com elas, eu mostrei para elas como funcionava. Elas ficaram bobas, passadas, assim, nossa, como é que você, mãe, grande desse jeito, consegue pular até o alto? E as crianças de hoje não têm mais essa destreza, não têm mais essa flexibilidade. Eu sei que para elas conseguirem pegar a coordenação motor ali, né, de pular, de pisar na linha, né, do elástico, a gente levou um período de adaptação. Uma coisa que para a gente era tão natural, né? E eu sempre falo quando vem algum adulto rígido, né? Ou um pai, ou uma mãe, né, que não permitem os filhos assim brincarem, né, acha que o filho tem que ter ali uma coisa mais, né, regrada. Eu sempre pergunto assim: fecha os olhos e pensa em alguma coisa que lembra a sua infância. Toda vez que eu fecho os meus olhos e penso em algo de brincar, né? Eu sempre penso no elástico e queimado. São as duas brincadeiras assim. Amarelinha, Eu né? fecho os olhos e eu penso.
Então, assim, se eu pedir para minha filha, né, ou para qualquer outra criança dessa geração fechar os olhos e pensar numa brincadeira, vocês já sabem o que eles vão falar, né? Celular, videogame, É. né? Então, assim, a gente tem que resgatar o ar livre, né? A gente tem que tentar administrar. Não dá para tirar a tecnologia. Nós É. estamos no século A XXI, Maria mas a colocou gente ali, é uma brincadeira antiga. É, né? E lembra que na minha época a gente brincava ainda de cortar a meia calça, quando não tinha, quando não tinha o elástico, a gente cortava a meia calça e nós brincávamos igual, né? E era tão bom. Esse lembrar da infância é um fator que traz afetividade, né? A faz. gente, quando a gente faz assim, fecha os olhos e se conecta e lembre-se da sua infância. O que que você fazia de bom lá que você pode usar com os seus filhos, Com né? o seu filho. Exatamente. Qual é, né? O que que você pode proporcionar para eles, né? Que talvez a gente tenha preferido, na verdade, o silêncio, né? O celular, tablet, notebook, ele é sinal de paz para o adulto, né? É uma questão ali de você não ter trabalho. Mas até onde isso é bom para a criança, né? Até onde isso é bom para o adolescente? Eu costumo dizer para os meus pacientes que hoje a gente não precisa mais a gente tem um filho, aí a gente diz assim, não quero que ele vá para a rua porque está perigoso, tem violência, mas a gente não perde mais os filhos na rua. Hoje a gente perde os nossos filhos dentro da nossa casa. A gente perde os nossos filhos trancados no quarto. A gente perde os nossos filhos quando a gente senta eles no sofá com o celular o dia inteiro, enquanto a gente está otimizando, né, as nossas questões de adulto. Então, chega um determinado momento que a gente precisa parar e resgatar essas brincadeiras. Nos meus recursos, nas coleções, eu sempre tento colocar, por exemplo, esse que vai começar agora em agosto, eu resgatei o que é o que é. Aham. Então, o que é, nossa, meu marido brinca com a minha filha o tempo inteiro. Hoje ela já sabe um monte, né? Aí ontem, quando eu falei assim, eu vou colocar uma brincadeira de época, né, na coleção. Aí preparei e fui brincar com ela para ver, né? Porque eu testo com ela ali. E toda hora ela, mãe, faz mais, faz mais. Eu, minha filha, já não tem mais de onde tirar, o que é, o que é. Então eu falei, pronto, tá aí, resgatei alguma coisa lá da época da gente que vai ser útil para essa geração. Olha só, a Maria disse que hoje ela foi brincar de esconde-esconde com a neta. Isso é Ai, prazeroso, né? E é algo que não se vive mais, né? É muito difícil algum vô, alguma avó que faz isso, né? E é tão e vó gostoso. é tudo de bom. É Vó é tudo de bom, né? verdade. É muito bom. E a gente tem que se acostumar, né? Eu costumo dizer assim que o lúdico, quando a gente fala em lúdico, vamos ser sinceros, né? Se a gente chega para um adulto e fala assim, você precisa estimular o lúdico com seu filho, ele já acha assim, pronto, lá vem ela com essas besteiras, né? Lá vem, gera um certo preconceito, porque a gente não consegue entender muito bem o significado do lúdico, né? Eu falei assim, gente, eu queria levar um significado mesmo, assim, palpável, né, para que as pessoas possam ser estimuladas a entender e a praticar o lúdico. E aí eu vi uma resposta muito interessante que é a qualidade, presta atenção nessa palavra, como é forte, é a qualidade daquilo que estimula através da fantasia, do divertimento ou da brincadeira. Então, tudo que a gente fizer para os nossos filhos, que a gente colocar como base a ludicidade, olha só, aquilo vai ser feito com qualidade. E tem toda uma explicação por trás, né, disso. O lúdico é a vida da criança nos primeiros anos. A boneca que às vezes a gente dá para a criança não é uma simples boneca para ela, né? A bola que a gente dá para a criança não é uma simples bola para ela. Então, assim, a criança ela tem a capacidade ali de entrar no lúdico e fazer daquilo ali o mundo dela. E aí, se a gente parar assim, né, para poder analisar friamente, né,
parece que a gente está gastando tempo quando a gente investe no lúdico. Só que o lúdico ele tem ali muitos significados para a criança. Primeiro que eu costumo dizer, né, que a gente precisa estimular a fantasia da criança. Primeiro, porque ela vai ter depois muito tempo para viver a vida nua e crua real, né? Então, quanto mais tempo a gente permitir que ela acredite na fada do dente, né, que o Papai Noel deixou o presente, né, que o vestir, quando ela coloca aquela saia de tutu, ela vira uma princesa, que a varinha dela, né, faz mágica, que o boneco, né, ele ganha vida. Gente, isso faz parte de um mundo onde eu particularmente acredito que quando a gente permite que a criança viva ali, ela vai ter contato com toda a parte boa da vida. Porque nas brincadeiras, principalmente nessa questão da fantasia, a criança aprende que sempre vai ter alguém para salvar o outro que está em perigo. A criança aprende, né, normalmente, que ali tudo vai dar certo no final, né? Porque sempre vão ser felizes para sempre. Ah, mas até onde isso é ruim? Eu não vejo o lado ruim, pelo contrário. Porque enquanto a criança está formando ali, ela está sendo, uma criança que está sendo formado nela gratidão. Ela vai olhar e vai ver que do jeitinho dela ali, aquilo ali funciona, que aquilo é bom. E é claro, depois vai vir a fase adulta, né? E aí ela vai aprender a lidar com algumas Entra na fase de diversidades. desenvolvimento, né? Ela vai se desenvolvendo. Eu também acho muito Total. importante, e ainda esses dias ainda veio pacientes que as crianças não estavam dormindo sozinha, e aí eu disse assim, poxa, então quem sabe tu usa aquela historinha, parte de ir lá, contar uma historinha, fazer o sprayzinho do medo, sabe? Todo É esse isso. e olha só, a criança que não tem o lúdico pode se tornar um adulto muito rígido, sem sonhos. Isso é Aí, verdade, né? é verdade. É verdade. Poxa, e como, né? Porque e é realmente isso. Quando a gente impede a criança, quando a gente bloqueia, quando a gente diminui, né, a capacidade, diminui, na verdade, me fugiu a palavra, a legalidade daquela brincadeira, daquele lúdico, a gente está deixando uma parte muito importante da criança de lado. Porque quando a gente estimula a ludicidade, e a gente não só estimula, mas o mais importante, quando a gente participa, a gente está dizendo para a criança que a gente se permite entrar no mundo dela. E a gente diz para a criança que ela é parte da gente, né? É o pertencimento. A minha mãe brinca comigo, meu pai brinca comigo. Né? Então, o lúdico ele não é só para ser aplicado na terapia e muito menos na escola. Isso é também. Mas o mais importante do lúdico, ele é na família. Agora, por quê? Eu acho muito legal, eu sempre gosto de fazer umas psicoeducações, né, com os meus pacientes, seja explicando como funciona o cérebro, neurotransmissor, e porque às vezes vem alguém com ansiedade, ai, já vem ela com essa chatice de que tem que respirar. Normalmente a cara deles são assim. Então eu faço todo um caminho explicando como funciona biologicamente a questão do cérebro, dos neurotransmissores, e aí eu explico o porquê da questão que a gente precisa respirar, por que a gente tem que beber água, tudo isso. Depois de uma crise de ansiedade, por exemplo. E aí, quando a gente fala de ludicidade, o que é importante a gente saber? É legal a gente lembrar que o nosso cérebro ele é feito de dois lados. Nós temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E eles não são separados à toa. Cada um deles tem uma função. O nosso lado esquerdo, ele é responsável por toda a nossa parte mais... ele é responsável ali por tudo que é racional. Ele é responsável pela nossa racionalidade. Né? Então, tudo aquilo que a gente quer entender de lógica, de direto, de linear, né, de ordem, de prático, tá aqui, desse lado. O outro lado é o lado direito. Ele é totalmente não verbal.
é um lado do nosso cérebro onde ele é ativado pelo meio visual, pelo contato, pelas nossas expressões faciais, né? Então, ele é um lado completamente emocional. Ele está totalmente ligado a sensações, a lembranças de uma experiência que nós tivemos. Tá, e aí, Tamires, mas aonde é que você quer chegar com toda essa neurociência aí? Gente, eu quero chegar numa coisa muito importante. Até mais ou menos uns 3 anos de vida, a criança ela só usa o lado direito do cérebro. O lado esquerdo dela não é desenvolvido. Então, a criança, ela só vai entender, ela só vai participar, ela só vai desenvolver se a gente atingir o lado direito do cérebro dela. Em tudo. Se eu quero que a criança siga uma rotina, não adianta eu gritar, eu brigar, eu bater, eu espernear. Cara, ela não vai entender. Por quê? Porque ela é birrenta? Ah, por quê? Porque ela foi mal educada? Não, simplesmente ela não tem racionalidade para isso. A partir dos 7 anos é que a criança começa a entender um pouco mais dessa lógica abstrata. Antes disso, ela é intensa. Quando a criança está feliz, ela está muito feliz. Se a criança está com raiva, sai de baixo. Quem tem filho sabe, né? É aquela raiva intensa. Se a criança, ela tá, se você promete alguma coisa para ela, ela nem vai nem dormir. Ela vai ficar naquela expectativa. Por quê? Porque a criança, ela só sabe, ela só sabe agir de acordo com as emoções, de acordo com aquilo que é holístico, né? De acordo com aquilo ali que para ela é emoção, é sentimento, é só sentir. Ela nem sabe o porquê. Sabe por que ela não sabe o porquê? Porque quando a gente pergunta por quê, só quem vai saber responder é a parte esquerda do nosso cérebro. Ela só sabe que ela sente. Então a gente é que vai introduzindo no lúdico, né, com as figuras, no brincar, com as histórias, com a fantasia, e aí ela vai começando a entender o porquê da raiva, o porquê das emoções, o porquê do medo. É mais ou menos por aí. E é muito interessante porque é a partir desse momento que a gente começa a observar aquela criança que ela é mais sinestésica, né? A que gosta mais de escrever, de falar, de pegar, a que gosta mais dos desenhos. Aí que começa a entrar nessa parte da observação de como vai ser lá para frente, né? Mas Exatamente. todo esse conceito e toda essa caminhada para que chegue, né, a elas conhecer os sentimentozinhos, saber aí se eu quero, se eu gosto, se eu não gosto, os porquês que nem você colocou, né, é muito importante. Exatamente. Então não adianta a gente querer medir força com a criança. Não vai medir força porque não é medição de força. A criança só expressa aquilo que ela sabe, até onde ela sabe, né? Até onde ela vai. Ela só sabe, até certa idade, agir com o lado emocional. E isso explora cada vez mais a fantasia, né? A imaginação. Então a gente precisa aproveitar isso para poder extrair daquela criança a melhor inteligência, o melhor comportamento, né? A melhor socialização, porque a ludicidade, a brincadeira, ela, né, estimula na criança a coordenação motora, ela estimula a aprendizagem, ela estimula na criança a socialização, né, e a questão emocional. Então, não é a gente que tem que fazer a criança vir para o racional, é a gente que tem que entrar no mundo emocional da criança. Primeiros anos de vida tem que ser assim, não tem jeito. A gente entra na casa, né, das pessoas aqui, por muito tempo foi assim. Minha geladeira parecia um quadro de escrever, né? Porque a gente colava o pode ou não pode, a gente colava a rotina, a gente colocava estrelinha, e chegou uma época que meu marido descobriu que a caneta do quadro branco, né, escrevia na geladeira e depois dava para apagar. Ele deixava uma caneta lá e ela ia, e às vezes
Ela desenhava a minha geladeira toda, 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 e aí depois a gente ia lá e apagava, né? Então, até assim, aproveitando, né, o tema, tinha separado aqui 3 áreas, né, assim, da vida da criança que é importante a gente estimular, né, essa ludicidade. A primeira delas é a educação. Eu acho que na sua época, assim, né, como na minha, não se falava nisso. A gente ia para a escola, eu lembro que era uma disputa. Criança com 4 anos tinha que saber escrever o nome. Criança com 5 anos tinha que ser alfabetizada. E como que isso era feito? A mãe, o pai, né, e a professora sentavam as crianças na cadeira e ali eles tinham que escrever. Vamos copiar, era por repetição, né, o ensino. A criança sentava e ia escrevendo até aprender. Né? Eu me lembro muitas das as lembranças que eu tenho assim, né? Minha mãe sempre foi muito mãezona, assim, doadora, né? Não ficou com a gente, então as matérias ela ensinava tudo ali pra gente. E aí, assim, aula de história, ia cair 15 perguntas, ela fazia a gente copiar, não como castigo, não, mas como incentivo. 15 vezes lá, quem descobriu o Brasil? E a resposta, quem descobriu o Brasil? Ia colocando, escreve 20 vezes. Então, estava pegando lá do hemisfério direito da gente, o que que acontecia? A gente até decorava. No dia seguinte da prova, ninguém sabia mais nada, porque aquilo não gerou um aprendizado genuíno, porque a gente não sabia lidar com a racionalidade ainda, né? Então, não resta dúvidas, né, que a criança ela aprende brincando. É muito mais produtivo, né, quando a gente pega, né, ali a brincadeira, pega o aprendizado e insere no mundo imaginativo da criança. Pega ali o estudo, português, principalmente a alfabetização, e ela insere ali naquilo que a criança, ela primeiro, ela vai se identificar, ela vai aceitar, porque ela diz assim, isso aqui é conhecido, é de brincar, e a letra A é de brincar, então manda para o meu mundo. Do que a gente sentar a criança ali, né, e que tem que escrever. Então a gente já tem hoje em dia muitos modelos, né, educacionais aí que eles estão preocupados e bem antenados, inclusive, né, com esse novo modelo de ensinar. A pandemia deu uma estagnada, mas eu achei muito interessante. Eu tiro isso pela escola da minha filha, que é, até na aula, né, pelo Zoom, as professoras elas tentavam fazer algo divertido. Então elas colocavam aquele fundo assim, né? E aí brincava com as crianças. Olha, a gente agora vai entrar no ônibus. A gente vai aprender o as, es, is, os de ônibus. Então fazia o ônibus para lá, para cá, e o ônibus vai virar para a esquerda. Ou seja, na brincadeira ela ensinava português, ela ensinava a questão, né, de lateralidade. Então, assim, é muito mais fácil. E a minha filha nunca mais esqueceu. Ela até hoje canta a musiquinha lá, né, do ônibus. E agora, continuando isso, é muito interessante porque o meu filho esses dias veio com um youtuber lá que dá aula de português com gírias, achei o máximo. Eu disse, nossa, eu não lembro o nome agora do professor, Aham. mas é um professor de português que ele é bem famoso já, ele faz rap, faz um monte de coisa Legal. com o português. E aí ele disse, mãe, olha como assim ficou simples e fácil. Ele veio falar uma coisa que nós, na nossa época, foi muito difícil. Eu não falei nada, eu apenas observei. Disse, nossa, como ele explicou tão leve, foi simples e ficou fluido. E ele já veio dizer para mim uma coisa que eu sofri tanto na minha infância lá para aprender isso. Ele já veio dizer para mim que ele tinha entendido daquele jeito ali, né? Que é tão mais Pois é. suave, né? É. E assim, para o adulto, às vezes, vai dar um pouco de trabalho, né? Eu costumo brincar que o professor ali, né, o negócio dele é resgatar a criança interior dele, se munir ali de criatividade, né, para ele poder obter um êxito do trabalho dele. É um pouco, né? A gente tem que estimular, como eu falei lá no início, a criatividade, ela é uma coisa que a gente precisa estimular, mas ela flui. E quando a gente vê assim o resultado, poxa, é gratificante, né? Aqui sempre
toda vez que eu posso, tudo que a gente coloca assim para ela aqui, para Alice, a gente tenta colocar o meio lúdico, né, no meio, né? Ela hoje é alfabetizada, né, mas tudo foi feito até na escola. Me lembro que aprendendo o Sé e o Si, a professora fez um bolo de cenoura com todo mundo, botou as crianças para fazer bolo de cenoura. Nunca mais ela esqueceu, né? Então essa área educacional, os professores de hoje, né, a área pedagógica, é importante colocar aí em primeiro nível, assim, né, de estratégia, a questão da ludicidade. Não tem jeito. E aí eu separei, né, a segunda, que é propriamente a questão da psicoterapia. E a psicoterapia infantil, ela hoje é chamada de ludoterapia. Então, não existe atendimento de criança sem ser no lúdico. O profissional que se dispõe, né, a atender essa parte emocional da criança, efetivamente ela precisa trabalhar as brincadeiras, né? A pessoa hoje que tem o seu consultório presencial mesmo, né, ou online, que hoje em dia a gente já criou ferramentas, né, de compartilhamento para a criança poder brincar também, mas hoje a principal ferramenta, ela é o brincar. Ah, mas como assim, né? Eu vou pagar uma terapia para o meu filho, criança, para ele poder ir brincar? Sim, porque é através da brincadeira que a gente consegue ir lá e ajudar a criança a superar os medos dela. Lembra que, Entendeu? agora eu não sei se tu usa também, né? Mas da caixa de areia que a gente usa para trabalhar, Uhum. isso também eu uso bastante, né? Claro que Sim, agora não, né? Porque a a pandemia, mas pandemia. isso é um recurso muito interessante, muito ocupado, né? Não só a caixa de areia Sim, para a usar. caixa lúdica, né, em si, e a gente tem que ter, né? E isso não é de agora, gente, é porque agora que a gente está tendo essa consciência. Mas lá em 19, olha só, em 1920, Melanie Klein, olha Amo só, ela, amo. tá na lista. Ela desenvolveu, né, o método brincar para fazer a análise do comportamento das crianças, né? Então, a gente não precisa falar agora, ah, nossa, isso é agora. Não, isso aqui já está, ó, há muito tempo. Então, é a gente mesmo, o adulto, que precisa ir lá e quebrar certos tabus, em desfazer algumas crenças, né, nossas, botar a mão na massa, a gente tem que se preparar, a gente tem que ter uma impressora, eu tenho plastificadora, a gente precisa ter um aparato para a gente poder dar veracidade ali, né, ao nosso trabalho. Então, assim, no consultório para atendimento de criança, né, a gente precisa ter papel e caneta, a gente precisa ter joguinhos de tabuleiro, a gente precisa ter boneca, a gente precisa ter bichinho de pelúcia, xícarazinha com chá, porque vai ser através desse exploratório aí que a gente vai conseguir identificar, né, as questões emocionais ali da criança. Não adianta sentar a criança que ela não vai ficar. Ela não vai querer nem voltar, na verdade, né? E é interessante quando a gente permite que a criança, né, ela explore esse mundo, a gente consegue identificar questões ali disfuncionais na família. A gente, através dos bonecos, da brincadeira, né, a gente consegue identificar um perfil do pai, o perfil da mãe. A criança ali, ó, sutilmente, ela diz os segredos daquela família para o terapeuta, né? Então, é muito importante, né? E aí eu até separei, né, as técnicas mais que a gente mais utiliza, né? Agora até mesmo online a gente tem conseguido adaptar desenhos. Esse daí é o simples e aquele que é o assertivo. Toda criança gosta de desenhar, né? E é tão interessante quando a gente permite que a criança desenhe, porque o desenho dela, ele traz muita coisa sobre a criança, né? A gente consegue identificar através do tipo de desenho as perturbações da mente da criança, né? Através do traço, né, do desenho, a gente consegue identificar traços de personalidade, através da firmeza ali do lápis, do enquadramento do desenho, a quantidade de figuras que ela faz ali e outros aspectos, né? Então, primeira coisa é papel, caneta, tinta,
Antes da gente começar, minha filha e minha sobrinha estavam lá com tinta guache pintando. Fizeram um desenho de um pôr do sol, né? Então, e aí, né? A gente pega, a gente olha as cores que elas utilizaram, tudo isso, né? Então a gente consegue olhar e dizer assim, peraí. Quando a gente pede para a criança desenhar a família, que ela coloca ela perto de um dos responsáveis, o outro longe, ou esquece de desenhar algum familiar. Ou então, quando eu normalmente peço para. Eu dou um desenho de uma casa e peço para ela desenhar a família dela. E aí, normalmente, olha como que é o lúdico na criança. Vamos dar um exemplo aqui. Ela desenha ela, o irmão e a mãe dentro de casa. E o pai ela desenha lá fora. Aí eu pergunto, por que que o papai está lá fora? Ah, porque ele só trabalha. Entendeu? Então a criança ela traz o que ela sente através do desenho. O seu outro é o faz de conta, né? Como a gente falou, boneco, boneca, eles têm assim uma extensão gigante também para a gente poder entender questões familiares, questões de bullying na escola, né? As questões ali até de escolares também a gente consegue. Questões de abuso sexual a gente consegue identificar através dos bonecos, né? Então a gente precisa estimular. E os jogos. Eu gosto muito de trabalhar jogos, né? Jogo da velha, tabuleiro, jogo da memória, baralho, bolinha de gude. Aonde esses jogos ajudam? Ajudam a criança, né, a trabalhar a cognição delas, né, o pensar, o raciocinar, e também ajuda muito na questão da frustração, na questão da competitividade, do saber perder, até para ensinar coisas lógicas, né, coisas que a gente vai utilizar com o cérebro, com a parte esquerda, a gente entra no lado direito. Não adianta eu gritar, você tem que saber perder. Não, vai estimulando ali na brincadeira, no jogo da velha, não deixa a criança ganhar sempre. Né? Então, É bom estimular. Ainda li essa semana uma reportagem sobre isso, sobre assim, pegue e perca. O pai e a mãe podem perder umas vezes, começa deixando a criança ganhar para ela ver e fazer careta de triste também, e mostrar o sentimento que perdeu, mas de compreender, olha, eu perdi, né? Tem toda essa dinâmica entre isso para ensinar também, porque o que eu sempre digo, a gente tem que estar pronto para ganhar e perder, né? E uma parte mais, depois que a gente vai crescendo, a gente tem que entender que o não a gente já tem, né? é verdade. É verdade. E até esse estímulo também, sabe? Da resiliência, né? Não deu desse jeito, mas eu vou tentar de novo. Ele também é obtido através do lúdico. Né? As crianças, elas reproduzem, até nas falas dos bonecos, muito essa questão. Ah, mas mamãe, não quero comer. Não, filhinho, você tem que comer. Não, filhinho, então a mamãe vai fazer de outro jeito. Então, assim, ela já reproduz aquilo ali com a boneca, E a né? mesma coisa Então, é em relação à nota, né? Por exemplo, a nota das crianças, a cobrança que vem pela nota, né? E aí a gente diz assim, não, quando você diz assim, mas eu acredito que você é capaz, que você vai melhorar, que você, aí não só a cobrança, mas quando tu faz o movimento de acreditar na força que tem aquela criança, na capacidade, o jogo vira também, né? é verdade. Ah, isso é muito importante, né? A criança, ela precisa sempre se sentir pertencida, né? Uma criança que vai ser um adulto seguro, né? A criança que vai conseguir fazer as suas próprias escolhas, ela precisa exatamente disso. O colo dela é a família. A escola ajuda, a terapia ajuda, mas nada é mais intenso na vida da criança do que a questão familiar. Né? Então, a gente, os outros processos, eles acrescentam, mas hoje eu particularmente não atendo mais a criança. Hoje, ou eu atendo a família, né? Ou eu atendo os pais. Por quê? Porque muito tempo eu atendia só as crianças, né? Quando vinham para mim, eu atendia as crianças. Só que eu comecei a identificar
que na maioria das vezes, não todas, mas a maioria das vezes a criança não era o problema. A criança era o sintoma. Quem estava doente ali era a família. Só que o casal, a família, né, eles não vinham para terapia. Então tem que ter o bode expiatório, né, para poder sinalizar ou estamos doentes. E esse papel é sempre dos filhos, né? A criança e o adolescente também traz o sintoma para a terapia. Então eu via que às vezes eu me desgastava muito com a criança, muito, fazia um trabalho maravilhoso, mas aí eu passava 50 minutos com a criança 7 dias por semana com os pais. Quem é que ia ganhar essa guerra? Eram os pais. Né? Então eu comecei a mudar a maneira, eu comecei sistemicamente, né, a trazer a família, fazia todo esse trabalho lá em sessão, em grupo, né, com eles ali, as técnicas lúdicas. E muitas das vezes a gente acabava descobrindo que o problema era no casamento, o problema era a falta, né, da concordância na criação como pai, como mãe. Então eu comecei a trazer os pais para mim, eu passava para eles o que a gente ia trabalhar, para eles fazerem com os filhos em casa. Sim. E isso foi assim, para mim, um divisor de águas. Por quê? Primeiro porque a criança não ia virar para mim, né? E a gente não tem que se orgulhar disso quando a criança diz assim, ai, eu fico esperando para estar aqui. O melhor dia da minha vida é quando eu estou aqui com você. Isso não é legal. Ou seja, os pais são sempre os carrascos e a terapeuta é a tia boazinha. Então eu falei, a gente tem que mudar isso. Então eu comecei a mostrar para o pai, mostrar para aquela mãe que eles precisavam entrar junto comigo no processo terapêutico. E aí, às vezes, eu me lembro que tarde, assim, a mãe descia do trabalho lá no meu consultório para pegar a atividade para poder fazer com a filha durante a semana. E isso foi fortalecendo, né? Sempre vai fortalecendo a relação. E aí eu nem precisava atender mais somente a criança, porque o problema não era a criança, o problema eram os pais. Ela só trazia o sintoma. Em Então, às vezes, 90% é assim. é assim, não tem jeito. Até o adolescente agressivo, o adolescente tímido, né? Então a gente tem que observar. Né? É muito importante a gente olhar ali, né, para o sistema mesmo, para a família. E já falando em família, né, que eu deixei por último, mas é para mim o top, né, o topo da lista é aquele que vai fazer a diferença para mim, no meu ver, é o mais importante, né? O lúdico na vida da criança, ele é muito mais assim bem vivido, muito mais bem assimilado quando parte da família esse estímulo, né? Então, quando a gente diz assim, não, eu quero ser uma mãe, eu quero ser um pai mais assertivo. Ser um pai, ser uma mãe mais assertivo não é dar o melhor celular, não é proporcionar para eles o melhor videogame. Não é. Isso daí, pelo contrário, uma criança que passa o dia inteiro no celular e passa o dia inteiro no videogame, ela não cria, ela perde a capacidade de criar, porque o cérebro dela, ele descansa, ele não tem que trabalhar, né? Ele já está condicionado. Minha filha pega o telefone, ela diz que o Google é menina, né? Então ela pega o telefone, mãe, eu vou perguntar para Google. E aí ela faz lá aperta o negócio de voz. Aí esses dias eu ri muito com ela, agora eu não tô lembrada o que ela perguntou para o Google, mas eu ri tanto, eu falei, cara, uma criança de 7 anos perguntando. Aí eu falei, filha, a Google não sabe responder isso. Mãe, a Google sabe tudo. A Google é muito inteligente. Ah, mas eu e o pai dela caímos na gargalhada. Mas assim, isso não vai estimular a criança, né? Aqui a gente tem um aplicativo, minha filha tem um telefone, né? Essa parte fica até com o pai dela. O pai dela coloca a quantidade de horas para ela ficar lá no telefone e ele monitora os acessos dela, joguinho, ele fala, ó, pode desinstalar isso aí que eu não tô gostando, não. Aí ela chora às vezes, né? O hemisfério direito grita, mas meu pai não deixa nada. Limite. Não é porque a gente, né, usa talvez o lúdico que a gente não dá limite. Só que é de uma maneira, não, filho, isso aqui não é para você. E ponto final. Então, ser bons pais não é sinal da gente dar o melhor celular,
o melhor videogame. O lúdico na família é quando o pai e a mãe, eles reservam ali um tempo para entrar no mundo da criança. Filho, vamos descer para a gente hoje andar de bicicleta. Filho, hoje vamos na pracinha. É onde as crianças elas se sentem pertencidas àquele clã. Porque a família é um clã para a criança, né? É através da doação do nosso tempo que a gente está dizendo para a criança o quanto ela é importante para a gente. Não é quando a gente trabalha até tarde, por exemplo, né? É super interessante, né? Isso tudo, né? Porque esses dias eu moro atualmente num apartamento e no meu prédio tem um campo sintético, né? E aí, com a Uhum. pandemia, não dá para se reunir. Aí eu disse pro meu filho: Ah, eu tô ficando gordinha, vamos eu e tu lá treinar, jogar bola. Daí a gente desceu, foi fazer, treinar e jogar bola. E às vezes eu e ele, nós combinamos de nós ir caminhar tipo 1 hora todo dia, sabe? Fazer. Porque também para nós sair, cuidar da nossa saúde e ter essa convivência, sair um pouco da televisão, da Sim, tecnologia, né? do trabalho. Isso, dividir um pouquinho os espaços, os tempos, né? A pandemia Exatamente. fez com que a gente ficasse muito mais ligado às tecnologias. Isso a gente é fato. Tanto as crianças, porque tiveram que fazer aula online, tiveram. Mas eu acho, eu coloco também aqui em casa, por exemplo, o videogame na semana não é usado, né? É só usado se fizer todos os tempos. Tem regras, né? Aqui são as minhas regras, né? Então, Exatamente. e funciona bem, sabe? Claro que vai crescendo, que a gente pode, às vezes, abrir umas exceções, de bônus, aí tudo bem, mas normalmente é condicionado a um tempo X, que nem tu disseste. Teu Isso esposo, aí. né? Exatamente. E ela, teve uma pessoa que colocou ali atividade física compartilhada. Exatamente. Eu costumo falar o seguinte: a criança, ela não aprende e ela não segue aquilo que a gente diz. Por quê? Porque o dizer é lógico. Está usando o hemisfério esquerdo. Ela vai fazer exatamente pelo exemplo. O exemplo ele está no lado do quê? Do sentir, da questão da experiência. Né? Então, né, aqui teve até uma situação engraçada que, né, a gente aqui não tem hábito de falar palavrão, essas coisas, mas tem uma palavra que eu falo de vez em quando, que não é um palavrão, mas não é uma palavra bonita, mas às vezes quando eu estou estressada eu uso. E aí mas eu falo raramente. E aí, um dia desse, eu aqui trabalhando, minha filha estava ali na sala, eu escutei ela falando, o que que eu falo? Com a boneca, usou essa palavra, eu gelei. Eu falei, aí, o que que eu fui fazer? Fui conversar com ela, filha, ajuda a mamãe a não falar mais essa palavra. Aí ela, mamãe, eu sem querer falei hoje também. Eu falei, então vamos nos ajudar? Ajuda a mamãe, essa palavra não é palavrão, mas é uma palavra feia, né? Então ajuda a mamãe a não falar mais. Pronto. Eu podia ter ido lá, gritado, berrado, que eu não quero, eu posso fazer porque eu sou adulta. Não ia surtir efeito algum. Então eu mudei e estimulei o lado direito. E aí acabou. Eu estou me policiando para não falar e eu também, né, olho assim para ver se ela já esqueceu e também não está falando. Então é importante a gente fazer tudo pelo E, exemplo. e a Atividade gente, a física pelo gente faz. exemplo. Eu, como terapia, eu faço marca-páginas, escrevo, costuro, faço, né? Porque eu também sou estilista, né? E estudei design. E aí o meu filho, Uhum. esses dias, eu disse, vamos fazer diferente, vamos fazer com aquarela. Aí a gente sentou na mesa, cada um do outro, né? Uhum. Da frente para o outro ali. E aí cada um fez, eu recortei, e aí ele fez, vou fazer tal coisa. Então a gente faz Uhum. muito isso. Eu, como mãe, né? É. E eu incentivo fazer atividade compartilhada e mostrar. Eu sou muito de mostrar. Ó, vem aqui que eu vou te mostrar como faz, e aí depois tu faz. Mas eu Ótimo. não acertei, mãe, do jeito que tu fez. Mas, por exemplo, o Uhum. bolo, né? O meu já faz bolo, né? E aí agora já é mais. Faço as linhas. É, eu
Até a questão do bolo também, ele é um tempo de qualidade. Até um dos recursos, estava até por aqui, um dos recursos da próxima, né, da coleção, ele vai ser exatamente essa questão, ó. Tempo de qualidade, ó, nosso tempo juntos. Aqui vai ser, a gente vai confecciona com a criança um chapéu de confeiteiro Ah, em sessão. E aí a criança leva, né, esse aqui para casa e faz um bolo pequenininho aqui e poder colocar para poder brincar. O bolo tem que ser feito em família. Porque às vezes a gente pega um pai e uma mãe que acha que tempo de qualidade eu vou ter que levar a criança para Disney, por exemplo, né? E aí já emburra e não quer saber daquilo. Então a gente vai estimulando a família a ter um outro olhar, né, sobre o que é tempo de qualidade. Então, sempre que a gente pode, a gente tem que estimular, né, essa questão na criança. E é dentro de casa, eu faço muito aqui, ó, massinha caseira, tinta guache caseira. E assim, o divertido para elas não é nem na hora de pintar, é na hora de fazer. verdade, isso Então, mesmo. é a questão compartilhada. Isso realmente Olha, minha é muito querida, que bom que tu veio. As minhas meninas. Ah, muito bom, isso aí. E aí, né, a gente precisa entender o seguinte, que a gente precisa pegar a nossa criança interior, acioná-la, né, para que ela possa ressurgir para brincar com os nossos filhos, né? Porque a gente não pode esquecer que é lá na nossa família que tudo começa. E aí a decisão é nossa, se tudo que vai começar na vida do nosso filho vai ser para o bem ou para o mal dele. Então a responsabilidade é nossa. Para a gente Exatamente. finalizar com essa reflexão assim, né? Porque a gente falou de terapia, a gente falou da escola, mas tem que sobrar para a gente, como mãe e como pai, Como família. né? Como família, exatamente. Né? Então tem que ter um tempinho. A criança precisa entender que tem a hora de trabalhar, que tem a hora de estudar, mas a gente tem que dar o tempo dela ser criança. Gente, a fase voa. Minha filha nasceu ontem, já está com 7 anos. Já não quer mais as roupinhas coloridinhas que eu comprava para ela até o ano passado. Agora é casaco amarrado na cintura. É tênis. Verdade. Então, assim, então a gente precisa aproveitar isso, né? Instigar, explorar essa parte lúdica nos nossos filhos. E na gente também. Eu amo princesas. Meu marido brinca. Ele fala assim, às vezes eu invento uns passeios. Aí ele, é para Alice mesmo ou é para você? Ainda mais quando tem o lúdico, né? Então, assim, é bom, né? Faz a gente ser mais leve quando a gente resgata um pouco dessa ludicidade. Mas bom, então acho que é isso, né? Mais ou menos o que eu tinha para poder compartilhar um pouquinho com vocês, né? É um E assunto muito gostoso. vamos pensar numa palavra. O que que você acha, né? A palavra, antes, o meu filho disse assim, mãe, vocês têm que falar meio no meio, para depois a pessoa ir lá assistir para, né? Vamos pensar a palavra, então, criança, pode ser? Pode ser, isso aí, Então, tá. criança, né? Então, Depois, quem quiser, né? O e recurso. vai lá, nos chama, né? Manda um direct para mim ou para Tamires, ou me chama no WhatsApp, o pessoal que está lá nos meus grupos de exercício sistêmico, me Ah, chama legal. e fala a palavra lá, e aí nós vamos estar disponibilizando esse recurso fantástico que a É, Thaís deixou aí para nós, né? verdade. E eu acho que se alguém tiver alguma pergunta, né, a gente pode responder. Não veio ninguém, colocou nada ali, tá todo mundo quieto, né? Tá todo mundo ali só analisando aonde que entra, né? É bom a gente fazer as nossas Mas eu queria reflexões. perguntar, fazer uma pergunta. E Uhum. assim, nos adolescentes, como que tem sido? Hum, Já tem vindo mais adolescentes? Você acha que eles estão buscando também essa parte do sim, lúdico, essa parte da clínica para ti? O que que tu vê? sim. Adolescente, eles vêm, né, com uma demanda bem mais específica, né, do que a criança. A criança, ela traz, digamos assim, a febre da família, né? O adolescente, ele traz efetivamente a patologia.
Então, se o adolescente é agressivo, você pode ter certeza que tem agressividade dentro da casa dele. Se o adolescente é tímido, você pode ter certeza que tem falta de comunicação dentro da casa dele. A criança, ela traz o geral, ela traz o ponto de interrogação, tem problema. O adolescente, ele dedura, qual é o problema? Entendeu? Então, quando o adolescente vem, eu sempre vou trabalhar. É difícil ter uma sessão sem lúdico. Adolescente, eu trabalho muito a questão do jogo, né? E ali a gente consegue investigar muita coisa, tanto da família quanto do adolescente. Eu tenho vários, mas tem alguns específicos que eu gosto muito, que é para eu poder identificar quem é o adolescente. Tem um joguinho que a gente chama de eu sou ou eu não sou, e aí ele vai dizendo o que ele é, o que ele não é. Eu gosto de um que eu uso muito, que é o boletim dos pais, onde ele vai dar emotions ali para cada comportamento ou atividade que o pai e a mãe realizam para ele ou não. Então ali a gente já consegue identificar, né, o pai ausente, a mãe ausente, o pai que trabalha muito, a mãe que estuda muito, né, a mãe muito permissiva, o pai mais autoritário, né? Então a gente consegue identificar. E tem um que eu gosto bastante, que é o mudaria ou não mudaria. Trabalhar a questão do adolescente, de como ele se vê, a questão do autoconhecimento. Uma botou ali que eu amo o recurso do sou não sou. Né? Esse do mudaria ou não mudaria, ele é muito legal. Inclusive, eu consegui chegar a muitos problemas, a muitas, né, patologias dos adolescentes com esse. Né? Eu tenho o recurso, né, eu que fiz, mas é bem legal porque a gente pode adaptar. Mudaria ou não mudaria o corte de cabelo? Aí o adolescente pensa, o meu? Não, não mudaria. Por quê? Porque eu gosto dele assim. Mudaria ou não mudaria o jeito de falar? Mudaria. Por quê? Porque eu acho que os meus pais não me escutam bem. Então, talvez se eu mudar o jeito de falar, eles vão passar a me escutar. Assim. Mudaria ou não mudaria de família? Aí ele pode ser de todos? Não, tem que ser de todos ou pode ser alguns? Falei, por que você mudaria alguém? Mudaria. Mas eu não quero falar. Tudo bem. Então, assim, a gente vai instigando o adolescente já nos pontos específicos. Jogo de tabuleiro, a questão de rotina. Nossa, como eu gosto de trabalhar essa questão com o adolescente. Às vezes a mãe vem, diz que o filho acorda 2 horas, 3 horas da tarde. Cara, às vezes num jogo, numa brincadeira, a gente consegue fazer com que o adolescente se veja de uma maneira diferente. Né? Então, o lúdico, hoje eu atendo, estou só online, né? Então eu tenho bastante adolescente. Não, não tem uma sessão. Às vezes eu jogo a dedonha com eles. Inclusive vai ter uma dedonha diferente na coleção 8. E a dedonha é emocional. E eles já vêm com tudo, tá? Eles passam para mim. E outra, eu passo para a família também. Tem um recurso que eu gosto muito para fazer. Eu até mandei agora, eu entrei de recesso, né? E aí eu chamo todos os responsáveis dos adolescentes numa lista de transmissão, né? Faço ali as minhas observações generalizadas e sempre passo uma atividade para ser feita naquele período. Não é trabalhinho, é uma atividade de qualidade de tempo em família. E eu passei um que se chama Interação à Mesa. Né? E o intuito ali é estimular a comunicação entre os pais e os filhos adolescentes. Então, eles colocam a mesa, peço para a família ir para a cozinha, fazer um lanche, tudo. E aí, depois que acaba o lanche, tem umas tagzinhas, uns pedacinhos de papel, assim, e ali os pais e os filhos, eles vão receber 2 papéis para cada pessoa que está ali, se excluindo. Então, por exemplo, eu, meu marido e minha filha, eu vou ter 2 papéis, um para eu botar um elogio e o outro para eu colocar um algo a melhorar, para meu marido e para minha filha, e eles, né, meu marido, para mim e para ela. Então, cada um. E ali a gente vai escrever. Eu vou botar, né, um elogio. Minha filha é muito carinhosa, um ponto a melhorar. Vou dar um exemplo aqui. Falar mais baixo. E aí, cada um vai colocar os seus pontos a melhorar, né? Um ponto a melhorar e um elogio. E aí, a gente vai separar por nome,
Então, todos os que são para mim, vai vir para mim. Todos os da Alice para Alice e todos que o meu marido fica com ele. E cada um vai ler o seu. Por quê? Se eu deixo para o outro ler o meu, aí vai rir, vai botar a mão na boca, vai levar para brincadeira e pronto, desconstruiu tudo. Então, eu vou ler o meu. Bom, o meu elogio, eu sou uma mãe dedicada, o meu ponto a melhorar. Ser menos estressada, por exemplo. Então, eu vou ler tudo, cada um vai ler os seus. Depois que terminou, a gente vai falar, e aí, o que você achou? Eu acho que realmente eu sou desse jeito, eu me proponho a melhorar, e fazer esse pacto, né, do que for possível, a gente começar a melhorar ali na família. Serve para fazer com criança? Sim, mas aí é que tá, a criança ela não usa o lado esquerdo, ela usa o lado direito, então pode ser que não seja tão eficiente. Mas para o adolescente, muitas das vezes a gente inclusive vai precisar ser um pouco mais racional, porque o adolescente ele não gosta de ser tratado como criança. Então, se a gente instiga muito esse mimizinho, né, do filhinho, do não sei o quê, ele não vai levar a sério. Então, às vezes, a gente é preciso pegar ele um pouco e trazê-lo ali para essa questão da racionalidade, né? Então, é um recurso também muito bacana, é um bônus, tá? Eu faço ele e eu distribuo, então quem quiser pode, né, me chamar, que eu faço a entrega dele em Achei legal PDF. esse, bem interessante, né? Depois manda esse para mim passar para Mando. o pessoal lá dos meus grupos também. Mas Isso. olha só, adorei, né? Que nem diz a minha amiga ali, a nossa colega, todo mundo adorou, a live está maravilhosa, Que legal, hoje está muito muito mais bom. bom o tema. É assim, tem dias que um tema faz sentido mais para um, outro dia É não, verdade. né? Mas Sim. trazendo tudo E isso. se complementam, né, na verdade. E é muito interessante com o meu trabalho também, eu atendo com pedagogia sistêmica também, né? Eu trabalho com pedagogia Muito bom. sistêmica e com desenho sistêmico. Então, eu Hum, também trabalho toda essa parte, porque quando eu atendo o desenho sistêmico, eu atendo os adolescentes, a criança, todas as fases, né? E aí, muito muitas bom. vezes, eu uso os bonecos, uso toda uma dinâmica também, né? Para chegar exatamente em todo esse conhecimento que tu também dividiu conosco, né? E Uhum. em áreas diferentes, mas é aquilo que eu disse, são conexões, né? Sim, são conexões. Se complementam, não tem jeito, né? E é trabalho da gente, é o trabalho do adulto ter esse entendimento. Tem até um livro para quem quiser, que eu gosto muito. Eu tenho os dois, o da criança e do adolescente. O adolescente eu emprestei, não está aqui, mas esse livro aqui, ó, O Cérebro da Criança. Ele é um best-seller, inclusive, mas ele é maravilhoso, tanto para pais quanto para. E tem o mesmo, é o cérebro do adolescente, o outro, né? Está emprestado. Mas esse aqui eu uso muito, muito. Ele me dá uma bagagem muito bacana, entendeu? Meu marido acabou de entrar aí, ó, na live, aí, o Henrique Souza, e é ele, ó. Olha aí, ó, que legal. Seja bem-vindo também. Olha, o João disse que gostou também, todo mundo está elogiando aí, né? Legal, Não sei se tu tem muito mais bom. alguma coisa para colocar. Não, bom, quem quiser conhecer, né, vou fazer um merchanzinho, quem quiser conhecer, né, a coleção, a próxima coleção que vai começar agora dia 8, pode falar, né, com você, eu mostro, mando uns bônus para a pessoa poder conhecer, né, olha, tem gente aí que tem, que legal, muito bom, então, é importante, a gente diz que é investimento, né? A gente agrega, né? E no grupo é bem legal, porque o grupo a gente tem a questão dos recursos, a gente faz cada mês um workshop com um tema diferente, né? Tem vários projetinhos Eu cheguei complementares, agora, né? né? Lá. Mas eu já achei fantástico, adorei. Já, ai, olha, isso veio para somar e É, dividir conhecimento. Tô amando também, né? sim, muito bom. E aí é isso, né? Assim, o lúdico ele tem que fazer parte da vida da gente, né? Na verdade, não é perda de tempo, pelo contrário, né? É investimento, né? Quando a gente consegue atingir ali, né, o hemisfério direito, acho que ninguém nunca mais vai esquecer disso, né? A gente trabalha de uma maneira mais assertiva com as crianças e os adolescentes, nos três ambientes, na escola, na terapia e na família.
tá bom? Acho que é isso. Então, eu quero agradecer, tá? Eu que Imensamente agradeço. você ter participado, ter se disponibilizado a estar aqui conosco, de ter contribuído, ter feito com muita amorosidade também o nosso recurso, que nós, aí para o pessoal que vai pedir, que depois vão ficar todos felizes, né? Que nem diz a Regina, que os recursos são muito ricos. Eu também concordo, Regina, ó. E Obrigada. dizer que você sempre é bem-vinda e espero ter mais lives aí para nós falar sobre mais assuntos. Uma hora sobre psicanálise, alguma outra coisa, né? Sim, vamos sim. É sempre bom a gente agregar conhecimento. Obrigado, pessoal aí que está assistindo. Obrigada a você pelo convite. E com certeza, né, a tecnologia nos une. Isso aí. Então tá, gratidão. Um beijo para todo mundo, gente. Gratidão, pessoal, que vocês estiveram aí, tá? A live vai ficar gravada e depois eu também coloco lá no YouTube para quem não conseguiu ver, poder ver, tá? E não esqueça a palavra. E tem a palavra lá. Tá no meio da live aí. Quem chegou agora, ó, foi o seu marido, né? Vai voltar lá para. Ah, obrigada. Tchau. Beijo.